Olá, estudantes! Sou Jorge Joelito, seu professor de História. Hoje o nosso assunto é arqueologia egípcia. Esse assunto que está no nosso presente, nos nossos telejornais, noticiários, na mídia em geral. A todo momento os egípcios fazem brotar das areias dos desertos e dos túmulos milenares novas descobertas que nos revelam os segredos dos povos antigos. Vamos lá? A arqueologia egípcia se ocupa com as pesquisas sobre os rastros materiais legados de outras eras. Não apenas da nação governada pelos faraós, como muitos imaginam, porém igualmente do povo que ali viveu bem antes, no período conhecido como pré-dinástico, e do país invadido pelos árabes. Os arqueólogos clássicos também estudam a civilização egípcia, embora não amplamente. Eles estão mais interessados nos tempos da supremacia greco-romana. Pode-se afirmar que o processo da arqueologia, enquanto disciplina científica, ditou o crescimento dos estudos arqueológicos no Egito e foi estimulado pelo trabalho de vários dos mais significativos profissionais deste campo. As escavações realizadas às margens do rio Nilo representaram preciosos ensinamentos para diversos pesquisadores, bem como atraíram inúmeros ladrões e falsificadores de artefatos raros. Os estudiosos contam tanto com os textos históricos, tais como o sistema de escrita do Antigo Egito, impressos nos hieróglifos ou correspondência trocada entre diplomatas de várias nações, quanto com o repertório imagético. Destes documentos visuais, eles extraem suas conclusões acerca das configurações materiais dos objetos. Praticamente todos sabem que essa ciência fundamenta suas pesquisas nas investigações de ruínas e antigos sítios. As escavações são essenciais nos casos em que os estudos envolvem informações quase desconhecidas ou que devem ser preservadas. Hoje, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito é o responsável pela supressão das restrições legais à realização de estudos arqueológicos em seu território. Esta entidade está vinculada ao Ministério da Cultura e corresponde mais ou menos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em nosso país, aqui no Brasil. Por falar no Brasil, nossa nação tem enviado equipes arqueológicas à região norte do continente africano, com uma integrada por franceses e brasileiros em ação na cidade de Tanis, antigamente denominada de Janete, ou a composta por conterrâneos nossos em associação com argentinos estabelecida em Saqqara. Saqqara, gente, é uma das cidades onde os noticiários estão constantemente falando sobre as novas descobertas. É um sítio arqueológico importantíssimo. Geralmente, os que provêm do Brasil iniciam sua trajetória como cooperadores e finalmente passam a pertencer ao grupo. O Uruguai é um exemplo de uma nação que conta com expedições arqueológicas em seu próprio território. Vários arqueólogos se tornaram célebres por suas aparições em produções didáticas ou em obras sobre o tema. Há também os que ficaram famosos pelas colaborações prestadas aos estudos sobre o Egito. Olha a participação dos nossos irmãos brasileiros na região egípcia, né, com as novas descobertas. Então, o Brasil tem sim os seus representantes na descoberta de histórias fantásticas dessa antiga civilização. Zahi Hawass, ex-secretário do Conselho Supremo de Antiguidades, e Selim Ekrem-İkramur, por exemplo, são presenças constantes nos documentários televisivos
E Howard Carter conquistou celebridade ao encontrar em 1922 o sepulcro do famoso faraó Tutankhamon, ou Tutankhamon, né? Dependente da grafia, da língua. E Auguste Eduardo Mariette instituiu o Conselho Supremo de Antiguidades. Descobertas mais recentes em terras egípcias ocorreram em março de 2008. Egípcios e europeus divulgaram um achado significativo, uma imensa estátua, a qual representa uma ancestral, a rainha dos tempos dos faraós, Ti, esposa do rei Amenhotep III. Ela foi localizada na região de Colossi de Memnon, no sul do país. E nós vamos perceber nessa figura que nós estamos mostrando aqui para vocês. Essa descoberta da múmia da rainha e os arqueólogos, né, com seus ajudantes, que conseguiram achar ou escavar e trazer à tona essa fantástica múmia. Em abril deste ano, o governo egípcio preparou um grande desfile impressionante para transferir os sarcófagos de 22 faraós de um museu a outro. Este museu ele já tinha sido construído para ser inaugurado no ano passado, em 2020, mas por causa da pandemia e também por causa da Revolução Árabe, né, que teve no Egito, onde depois o primeiro-ministro, enfim, foi uma confusão política no país. Então, essa inauguração desse novo museu ele foi adiado. Um museu maior, fica a cerca de 5 quilômetros do antigo museu, ou seja, antigo não, vai permanecer os dois museus, mas os artefatos eles vão ser divididos. O outro ele é maior, vai comportar mais artefatos históricos, né, arqueológicos, então vai comportar melhor e também mais climatizado, mais moderno, para preservar esses materiais. Há mais de 3.000 anos, os egípcios não cortejavam faraós. As TVs do Egito chamavam a população para esse momento havia meses. O governo egípcio cogitou transferir as 22 múmias com cautela, sem alarde. A opção foi pela pompa e circunstância, como mereciam. A orquestra do Egito foi a trilha sonora da última jornada de 18 reis e 4 rainhas. Eles deixaram para trás o Museu Egípcio, na capital Cairo, escoltados pela carruagem por ordem cronológica. O faraó Senequer, do século XVI a.C., abriu o desfile. É a múmia mais velha do grupo, mas não a mais famosa. Ramsés II reinou por 67 anos e assinou o primeiro tratado de paz já conhecido. Neste desfile, quem garantiu a paz foram os batedores, aqueles que estavam abrindo caminho, aqueles que abriram caminho para as carruagens reais e também que se posicionaram ao lado para protegê-las. Mas o principal risco no trajeto de 5 quilômetros de um museu para o outro era o sacolejo de múmias tão antigas. Os organizadores usaram carros com amortecedores especiais. Os faraós ficaram em cápsulas cheias de nitrogênio para conservação. Olha a importância da tecnologia, de novos materiais, né, de conhecimento de novos materiais para conservação e preservação de artefatos milenares. Milênios atrás, a técnica de embalsamento era outra. Os primeiros métodos envolviam o corpo com faixas apertadas de linho, ensopadas com resina, sais, ervas, óleos, ceras, para conservar melhor o corpo. Os sacerdotes retiravam todos os órgãos, menos o coração, considerado o lugar da inteligência. Olha como que os egípcios pensavam, né? Hoje, com o nosso conhecimento, nós sabemos que a inteligência fica
mais acima, né, do corpo, na cabeça. Mas o sentimento ainda toca o coração. No último dia 9 de agosto deste ano de 2021, uma embarcação faraônica de mais de 4.000 anos é enviada para um novo museu no Egito. O Egito realizou o transporte de um barco solar de cerca de 4.600 anos para o grande museu egípcio. Antes de vermos essa embarcação que foi transportada da região das grandes pirâmides, vamos só analisar aqui as imagens. Olha o conceito deste carro aqui com o rei Tutmos IV, né? Então foram feitos carros especiais para transportar os sarcófagos. Nós vamos ver nessa outra imagem. Estava aqui dentro daquela região, né, mais em cima do carro. Então aqui dentro tem um gás, um nitrogênio, e os amortecedores no carro para não balançar essa múmia, porque são artefatos milenares e também muito... pode se desmanchar, quebrar, né? São frágeis. Então esse nitrogênio vai ajudar na conservação. Por isso que nós falamos que antigamente os sacerdotes embalsamavam o corpo para preservar para a próxima vida. Hoje, em 2021, o que ajudou e o que está ajudando a conservar esses corpos e esses materiais é o nitrogênio. Então, é só uma curiosidade da imagem para a gente saber como que a modernidade ajuda a conservar, né? O presente ajuda a conservar o passado para que os nossos filhos, netos possam também visualizar e ter este conhecimento e que possam, né, estudar e ter um conhecimento dessa história milenar tão antiga. Então, a questão do barco que eu estava falando, ele foi transportado da região das pirâmides, que nós vamos ver nas próximas imagens, e foi para o novo museu, que é o museu que teve esse grande desfile para a inauguração desse museu. E essa embarcação pertenceu ao faraó Quéops, um monarca da 4ª dinastia que comandou o Império Antigo. Na antiguidade, embarcações do tipo eram enterradas em fossos perto de câmeras funerárias reais, por isso que é da região das grandes pirâmides. Conforme a crença, esses barcos iriam transportar aqueles que morreram para a próxima vida, né? Para a vida após a morte. A embarcação mede 42 metros de comprimento e pesa 20 toneladas. Olha a imensidão e o poderio da tecnologia para aquela época. É o maior e mais antigo artefato orgânico feito de madeira na história da humanidade. Antes de ser enviado para um novo museu, em uma jornada de 7,5 km, o barco era exibido perto da grande pirâmide de Gizé. Sabe-se que agora o Egito está apostando em suas antiguidades arqueológicas a fim de tentar fortalecer novamente seu setor de turismo, o que foi abalado com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. E também por causa das revoluções. As antiguidades e o turismo no Egito, ele estabelece uma renda de capital muito grande no Egito. É onde eles obtêm a maior quantidade de dinheiro, tá? Aqui na imagem nós estamos vendo a famosa embarcação que nós acabamos de falar, né? Até coloquei uma lupa aqui para a gente ter uma amplitude do conhecimento. Olha o tamanho da embarcação. E ela estava enterrada. Então, quando os faraós morriam, ou as pessoas mais nobres morriam, todos os pertences dela, né, delas ou das pessoas, eram enterradas juntamente, porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, todos os utensílios, joias, sandálias, roupas, tudo, móveis, eram enterrados com eles, porque eles usariam esses artefatos e esses materiais, até mesmo alimentos, para a próxima vida. Né? Até o julgamento, eles iam alimentando, enfim, uma história muito interessante sobre os egípcios.
E essa aula é continuidade das aulas anteriores. Então, se você não viu as aulas anteriores sobre o Egito, corre para a plataforma, veja, né, as aulas ou reveja para entender o contexto de como funcionava a sociedade no Egito e como os egípcios viviam a religião politeísta deles, né? As crenças dos egípcios. Então nós vimos a embarcação. Agora nós vamos ver como foi transportada através da imagem essa embarcação. Olha, ela saiu de onde ela foi desenterrada, né? As margens aqui, no platô das grandes pirâmides, na pirâmide de Gizé. Então foi feito este carro especial, também com nitrogênio, com toda a tecnologia, com toda a modernidade, para transportar essa embarcação com segurança. E tem um fator interessante aqui. Este carro, ele nesses 7,5 km, ele foi todo controlado por controle remoto. Ou seja, não teve uma pessoa dirigindo, guiando, né, dentro dele, como se fosse um carro normal, mas sim tudo por controle remoto, para uma procissão bem vagarosamente, para chegar no novo museu, no destino final dessa embarcação, para que mais pessoas possam ver, visualizar e por mais anos, tá? Bom, chegou o fim da nossa aula com essa última grande novidade lá no Egito. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Olha o nosso QR Code. Aguardo vocês lá. Até a próxima!